Maria sempre foi uma mulher de aparência comum, mas com um charme sutil que atraía a atenção. Casada com Carlos, um homem trabalhador e dedicado, ela levava uma vida tranquila em um subúrbio sereno. O casal havia decidido reformar a casa, e foi assim que conheceram os pedreiros, Lucas e Tiago. Ambos eram homens altos, com pele escura e sorrisos cativantes que iluminavam o ambiente. A reforma começou em um dia ensolarado de primavera. Maria estava em casa, ansiosa para ver as mudanças que transformariam seu lar. Quando Lucas e Tiago chegaram, ela não pôde deixar de notar a energia que eles traziam consigo. Eram profissionais competentes, mas também possuíam uma aura de confiança que a fazia sentir-se atraída. Nos primeiros dias da reforma, Maria tentava se manter ocupada. No entanto, sempre que passava pela sala onde os pedreiros trabalhavam, seus olhares se cruzavam. Lucas tinha um jeito brincalhão, ele frequentemente fazia piadas que a faziam rir mais do que deveria. Tiago, por outro lado, era mais reservado, mas seus olhos expressavam uma intensidade que Maria achou intrigante. A atração começou a crescer lentamente. Maria sentia-se culpada por pensar em dois homens enquanto seu marido Carlos estava fora trabalhando arduamente para sustentar a família. Mas a química entre eles era inegável. Ela frequentemente se pegava admirando os músculos definidos dos pedreiros enquanto eles levantavam as pesadas ferramentas. Apesar do crescente desejo, Maria lutava contra seus sentimentos. Ela amava Carlos e sabia que traí-lo seria um erro colossal. As noites eram difíceis, e enquanto Carlos dormia ao seu lado, ela se via imaginando os toques de Lucas e Tiago. A culpa a consumia, mas ao mesmo tempo, havia uma excitação inegável em sua mente. Certa tarde, enquanto os pedreiros trabalhavam na parte externa da casa, Maria decidiu oferecer-lhes água. Ao passar pela porta da cozinha, seus corações dispararam quando seus olhares se encontraram novamente. Lucas fez um comentário sobre como ela era gentil, e isso fez com que o coração dela disparasse ainda mais. Maria sentiu-se lisonjeada e também aterrorizada pela ideia de ceder à tentação. Mas quando Lucas se aproximou dela e tocou levemente seu braço, algo dentro dela quebrou. O desejo tomou conta dela como uma onda avassaladora. Naquela mesma noite, Maria não conseguiu dormir. O toque de Lucas ainda queimava em sua pele. Quando Carlos chegou para jantar, ela tentou agir normalmente, mas cada palavra dele parecia distante. Enquanto ele falava sobre seu dia no trabalho, Maria sonhava com os braços fortes de Lucas envolvendo-a. Nos dias seguintes, a tensão aumentou entre ela e os pedreiros. Eles começaram a flertar mais abertamente com ela durante as pausas para o café e as conversas se tornaram cada vez mais íntimas. Finalmente, em uma tarde quente de sexta-feira, Maria cedeu à tentação. Ela convidou Lucas para entrar na casa sob o pretexto de mostrar como ficaria o novo banheiro reformado. O coração dela disparava enquanto ele entrava na sala. Dentro da casa vazia e silenciosa, Maria sentiu um misto de medo e excitação ao perceber que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Lucas se aproximou dela lentamente, seus olhos brilhavam com desejo. "Você é tão linda", ele sussurrou antes de puxá-la para perto dele. O beijo foi intenso e inesperado, Maria sentiu-se como se estivesse flutuando no ar. O momento foi breve mas avassalador, logo após aquele primeiro beijo quente, eles ouviram o barulho do carro de Carlos chegando na garagem. Com um pânico súbito, Maria empurrou Lucas para longe e correu até a porta da frente para encontrar Carlos sorrindo e carregando sacolas de compras. Após aquele primeiro encontro proibido, Maria sabia que não poderia voltar atrás. A adrenalina da traição tornou-se viciante, cada encontro com Lucas era mais intenso do que o anterior. Eles começaram a se encontrar regularmente quando Carlos estava fora de casa. Tiago também começou a participar das escapadas, ele era mais discreto que Lucas, mas sua presença adicionou uma nova camada ao jogo perigoso que Maria estava jogando. As traições tornaram-se frequentes, encontros furtivos no banheiro da casa durante as reformas ou nas tardes em que Carlos estava no trabalho. Maria sentia-se viva como nunca antes, o desejo era palpável e incontrolável quando estava com eles. No entanto, havia momentos em que a culpa surgia como uma sombra sobre ela, especialmente quando pensava na devoção inocente de Carlos. Com o passar do tempo, as mentiras começaram a acumular-se como uma tempestade prestes a explodir. Carlos começou a notar mudanças no comportamento de Maria, ela estava mais distante e frequentemente distraída durante as conversas. Um dia fatídico chegou quando Carlos decidiu voltar para casa mais cedo do trabalho por causa de um imprevisto no escritório.
Ele entrou na casa apenas para ouvir risadas vindas do banheiro, risadas que não eram suas. O coração dele afundou ao perceber que algo estava muito errado. Ele se aproximou da porta do banheiro e escutou vozes familiares, as vozes dos pedreiros que ele havia tratado como amigos durante toda a reforma. Carlos não conseguiu conter sua raiva e dor ao abrir a porta do banheiro abruptamente. A cena diante dele era devastadora. Maria estava envolvida nos braços de Lucas enquanto Tiago observava com um sorriso satisfeito no rosto. A expressão no rosto de Carlos foi de choque absoluto. Ele não conseguia acreditar no que via. Maria! Como você pôde? Ele gritou, sua voz ecoando pela casa vazia. Maria ficou paralisada por um momento antes de perceber a gravidade da situação. Ela sabia que tinha traído não apenas seu marido mas também seu próprio caráter moral. O confronto foi explosivo, palavras cortantes foram trocadas entre os três amantes e Carlos enquanto ele tentava entender como tudo aquilo havia acontecido sob seu nariz. Maria tentou justificar suas ações dizendo que Carlos não lhe dava atenção suficiente ou carinho, mas suas palavras soaram vazias diante da dor visível nos olhos dele. Carlos saiu da casa em lágrimas enquanto Maria percebeu a gravidade do erro cometido, não apenas por ter traído seu marido inocente mas também por ter destruído tudo o que eles construíram juntos ao longo dos anos. Os dias seguintes foram sombrios para todos os envolvidos na traição. Carlos decidiu se afastar temporariamente para refletir sobre o relacionamento deles enquanto Maria ficou sozinha lidando com suas escolhas ruins. Lucas e Tiago foram embora após aquele dia fatídico. Eles sabiam que não poderiam ficar mais ali sem causar mais dor àquela família já destroçada. Maria aprendeu da maneira mais difícil sobre as consequências das suas ações. Sua busca por emoção acabou levando à destruição do amor verdadeiro que tinha por Carlos. E assim terminou uma história marcada pela traição nas sombras da reforma, uma lição amarga sobre lealdade perdida e caráter questionável. Nos meses seguintes, Maria enfrentou um vazio profundo em sua vida sem Carlos ao seu lado. Ela tentou seguir em frente com sua rotina diária, mas cada canto da casa lembrava-a das memórias felizes compartilhadas com ele antes da traição ser descoberta. As paredes recém-reformadas pareciam agora testemunhas silenciosas de sua desgraça pessoal. Carlos decidiu buscar apoio entre amigos e familiares durante esse período doloroso. Ele precisava entender como havia falhado em perceber os sinais de alerta antes da traição de Maria se tornar uma realidade devastadora em suas vidas. Conversas profundas com amigos lhe trouxeram algum consolo, e embora estivesse ferido profundamente, ele sabia que precisava encontrar força dentro de si mesmo para seguir em frente. Enquanto isso, Maria lutava contra os sentimentos de arrependimento e solidão. Ela tentava justificar suas ações para si mesma repetindo mentalmente as razões pelas quais havia traído Carlos, falta de atenção dele, momentos difíceis na relação, mas essas justificativas eram insuficientes diante do peso da culpa que carregava consigo. Certa noite, enquanto olhava pela janela da sala reformada onde tantas risadas haviam ecoado antes da traição ser descoberta, Maria decidiu escrever uma carta para Carlos. Era sua última tentativa de expressar seus sentimentos e pedir perdão pelo sofrimento causado. Na carta, ela confessou suas fraquezas e reconheceu o quanto havia machucado alguém que sempre foi bom para ela. Ela escreveu sobre como sentia falta dele todos os dias e como desejava poder voltar no tempo para corrigir seus erros. Com lágrimas nos olhos, Maria selou a carta e decidiu entregá-la pessoalmente na casa onde Carlos agora morava temporariamente com um amigo próximo. Ao chegar lá, seu coração disparou ao ver o homem que ainda amava sentado no sofá olhando pela janela perdido em pensamentos. Carlos olhou surpreso ao vê-la aparecer à porta. Havia uma mistura de emoções em seu olhar, surpresa, dor e talvez até um vestígio de esperança por trás da tristeza profunda refletida em seu rosto cansado. Carlos, começou Maria hesitante enquanto avançava lentamente em direção a ele. Eu só queria. Ele levantou a mão interrompendo-a. Não sei se quero ouvir isso agora. Sua voz estava embargada pela emoção contida há tanto tempo. Por favor, implorou ela, só me ouça. Carlos hesitou por um momento antes de assentir lentamente com a cabeça. Ele precisava saber o que ela tinha a dizer mesmo sabendo quão doloroso poderia ser reviver aqueles momentos difíceis novamente. Maria entregou-lhe a carta tremendo ligeiramente enquanto ele olhava fixamente nos olhos dela buscando respostas nas palavras escritas à mão com tanto desespero emocional. Depois de alguns minutos silenciosos lendo cada palavra cuidadosamente escolhida por ela na carta repleta de arrependimentos sinceros sobre suas ações passadas, algo dentro dele começou a amolecer apesar da dor ainda pulsante em seu peito ferido.
Eu não sei se posso perdoar você, disse Carlos finalmente quebrando o silêncio pesado entre eles, mas aprecio você ter vindo aqui hoje. As palavras saíram como um alívio tanto para ele quanto para Maria, e embora soubessem que nada voltaria ao normal imediatamente, talvez houvesse esperança ainda assim para ambos encontrarem algum tipo de paz após todo esse caos emocional vivido juntos nos últimos meses desde aquela traição devastadora ser descoberta. Mas essa esperança logo esmoreceu quando os dias passaram sem mudanças significativas entre eles. Cada encontro era marcado por silêncios constrangedores onde tentativas frustradas de conversas surgiam apenas para serem sufocadas pelo peso das emoções não ditas. Carlos começou a evitar encontros frequentes com Maria, ele precisava processar tudo aquilo sozinho sem ser lembrado constantemente das feridas abertas causadas pela traição dela, feridas essas que pareciam estar cicatrizando muito lentamente ou talvez nem cicatrizando realmente. Enquanto isso, Maria continuou presa em seus próprios pensamentos tortuosos tentando entender como havia chegado naquele ponto tão sombrio na vida dela, cercada pelas lembranças dos momentos felizes vividos ao lado do homem amado agora transformados em ecos distantes repletos apenas de dor emocional insuportável. Ela frequentemente caminhava pela casa reformada lembrando-se dos planos feitos juntos antes daquela tragédia pessoal acontecer, planos esses agora pareciam tão distantes quanto estrelas brilhantes no céu noturno, impossíveis de alcançar ou reviver novamente. As noites eram particularmente difíceis para ambos, e enquanto Carlos lutava contra insônias profundas repletas de pesadelos sobre traições imaginárias ou memórias dolorosas vividas junto à mulher amada agora distante, Maria passava horas acordada pensando nas escolhas erradas feitas levando-a àquela solidão angustiante. Ambos estavam presos em ciclos viciosos alimentados pela dor mútua causada pela traição, incapazes de seguir adiante completamente ou encontrar novos caminhos sem olharem constantemente para trás repletos apenas das sombras deixadas pelo passado. E assim continuaram suas vidas separadas mas interligadas por laços invisíveis formados pelas experiências compartilhadas anteriormente, experiências essas agora transformadas em memórias amargas repletas apenas das consequências trágicas resultantes das decisões tomadas impulsivamente sem pensar nas repercussões futuras. Enquanto isso, as reformas na casa continuavam sendo realizadas pelos pedreiros substitutos trazendo novas energias ao ambiente anteriormente marcado pela traição, novas cores nas paredes contrastando fortemente com as lembranças antigas impregnadas nas estruturas daquele lar outrora feliz agora transformado num campo minado emocional onde qualquer passo poderia desencadear explosões internas devastadoras. A vida seguia seu curso indiferente às dores pessoais enfrentadas por ambos, novos dias amanheciam trazendo promessas vazias sem garantias reais de cura ou reconciliação entre aqueles dois amantes perdidos nas brumas do passado. E assim continuaram suas jornadas separadas através das sombras deixadas pela traição, sem finais felizes ou encerramentos tradicionais, apenas relatos vagos do ocorrido marcados pelas cicatrizes profundas deixadas nos corações partidos daqueles dois seres humanos tentando encontrar sentido em meio à confusão emocional gerada pelas escolhas erradas feitas sob impulsos momentâneos.